Deusdedito, eu estou vendo aqui uma informação que é de 2012, agosto de 2012. E eu vou citar só como exemplo. Pois não. A Prefeitura Municipal de Piancó, visando receber o pagamento no valor de R$ 640.701, R$ 640.701,01 da Prefeitura de Piancó, a Cagepa estava anunciando naquela altura uma ação de cobrança contra o município. Como é que andam as cobranças dessas dívidas dos municípios do interior com a Cagepa? Hermes, nós em outubro, novembro do ano passado, 2013, 2012, nós ingressamos com 105 ações de cobrança na Justiça da Paraíba, na Justiça Comum. Isso envolvia exatamente 105 devedores, né, em companhias, né, empresas e setor público, no caso prefeituras municipais, num montante de R$ 134 milhões de reais. Então essas ações estão tramitando, vários prefeitos já foram citados em relação a essa ação de cobrança e alguns inclusive já procuraram a Cagepa. Eu fiz um levantamento recente, nós já resolvemos desse total em torno de 27% a 28% dessas pessoas que foram acionadas na Justiça, né, pessoas jurídicas em geral, são empresas ou prefeituras, já procuraram a Cagepa, muitas vezes se fez acordo na própria Justiça e alguns acordos de forma administrativa. A Cagepa suspende a ação e se fez o parcelamento para várias prefeituras. Então, aquela discussão toda, como você acompanhou, havia na Assembleia essa questão que se tratava de forma até simplória e que não é bem a verdade, e se dizia, não, ao invés de fazer o empréstimo, é só receber o que tem a receber. E a gente sabe que não é assim. Realmente é um volume muito grande, são 134 milhões de reais, só dessas ações que nós demos entrada, além de outras que a companhia continua trabalhando para receber, mas se sabe que não tem como receber isso de prefeitura de uma hora para outra. Uma prefeitura, por exemplo, você citou o caso aí de Piancó, um valor de 600 mil reais. Isso. Ela não tem como pagar isso de uma vez. Geralmente é feito um parcelamento, ela volta a pagar a conta do mês em dia e divide em 80, 70, 60, 100 parcelas para possibilitar que a prefeitura pague e a Cagepa receba de volta esse recurso. Agora a Cagepa foi forte, foi incisiva na questão dessa cobrança, está negativando essas empresas que estão em débito com a companhia, porque a gente não pode sobreviver dessa forma. É impossível. Você imagina as prefeituras, de uma maneira geral, as empresas, todas elas pagam a energia em dia, pagam os telefones em dia e não querem, muitas vezes, pagar a Cagepa em dia. Se criou uma certa cultura de que, como a Cagepa é uma empresa pública, não se paga e essa realidade tem que mudar e, felizmente, está mudando. Várias prefeituras já nos procuraram e a gente está lá aberto a fazer esse tipo de negociação com as prefeituras e com as empresas. Bom, nesse caso, nós temos algumas situações distintas. Município, a Cagepa, até certo ponto, não pode cortar o abastecimento d'água porque você vai prejudicar toda a população, vai deixar uma população sem água. Instituições como hospitais, creches, também a Cagepa tem dificuldade para cortar, embora ameace de vez em quando alguns hospitais particulares. Mas as empresas, a Cagepa tem cortado água dessas empresas, empresas que se negam a pagar? Sem dúvida, não existe nenhuma empresa dessa que esteja devendo a Cagepa, que esteja com a sua água ligada. A Cagepa corta e aí como é que ele sobrevive sem água? O que acontece muitas vezes é que existe a possibilidade do poço. Aqui em João Pessoa, nós temos na área da praia lá vários condomínios que têm poços. Ele utiliza a água de poço, né, faz o tratamento, algo que está sendo inclusive discutido pela ESA, a questão da outorga desses poços. A própria lei diz que onde passa a rede pública é proibido a utilização por particulares de poços, mas essa é uma realidade que existe. Agora, a Cagepa tem feito esse corte e a população tem que entender isso. Não há essa lógica de que a Cagepa só cobra do pobre, só cobra da pessoa humilde. Pelo contrário, a Cagepa tem feito a cobrança de forma indistinta. E as empresas, todas elas, os hotéis que deviam a Cagepa, tiveram o corte suspenso, bares, restaurantes, e você citou bem duas exceções, né? Hospitais, mesmo os particulares, a Cagepa já fez tentativas no passado de cortar e a própria Justiça determina, através de liminares, determina que seja suspenso o corte, né? Que o fornecimento não pode ser suspenso e até que se compreender. Às vezes o hospital você tem pessoas internadas. Prefeituras municipais da mesma forma, né? Aí a população que seria prejudicada. E o que a Cagepa fez foi adotar essa medida, que era uma cobrança da sociedade, até certo ponto importante, de cobrar na Justiça desses devedores, né, que devem a companhia. Só para a gente exemplificar, vou citar aleatoriamente. Me diga um município que procurou a Cagepa para negociar o seu débito.
Eu te confesso, são 29, são 105 ações. Um município. A prefeitura, recentemente, eu recente. assinei geralmente são prefeituras pequenas, Hermes. Aqui eu te confesso, passam por mim lá, se não me engano, a prefeitura de Cuitegi, algumas prefeituras da região do Brejo. Agora, infelizmente, ainda temos problemas sérios com as grandes prefeituras, né? Campina Grande ainda não resolveu, Patos ainda não resolveu, Guarabira, a gente está em negociação com o prefeito Zenóbio, Monteiro com a prefeita Edna nos procurou. Infelizmente, a maioria dessas prefeituras que nos procuraram foram as prefeituras menores, né? Porque geralmente na prefeitura maior, a Lagoa Grande, assinamos recentemente, é uma prefeitura de um porte maior, uma dívida inclusive muito grande, o prefeito fez um parcelamento. As maiores, geralmente o volume é muito grande e aí tem que se buscar, muitas vezes se fala em conta de contas, porque as prefeituras alegam ter alguma coisa a receber. No caso de Patos, por exemplo, recebemos a secretária, acho que de Finanças da Prefeitura, alegando que há algum débito da CAGEPA em relação ao ISS, que recebe, por exemplo, de construtoras, né? A CAGEPA às vezes retém o ISS e é possível que em algum município desse tenha algum crédito a receber. E a CAGEPA, evidentemente, está lá aberta a fazer esse encontro de contas. O que não pode, e às vezes a Prefeitura alega, é querer fazer um encontro de contas que envolve o Estado. Por exemplo, a Prefeitura diz que tem dinheiro a receber da Secretaria de Saúde. A companhia, a empresa de economia mista, né, tem uma estrutura financeira separada. Você não tem como envolver. Tem que ser diretamente com a CAGEPA, exatamente, não com o ente e Estado. Estado, exatamente. E isso às vezes tem dificultado, porque as prefeituras não têm dinheiro a receber da saúde, então ele ajusta a conta com a Secretaria de Saúde do Estado para depois nos procurar para a gente poder fazer a nossa negociação. Até mesmo a pactuação da saúde entra, né? Tentam colocar nessa negociação muitas vezes entra, né, infelizmente. E, na verdade, o que é a cobrança de água da Prefeitura? Quando a gente cobra, é a água que a Prefeitura consome nos prédios públicos, nas escolas municipais, né, na sede da Prefeitura. Em geral, não são valores tão altos, mas, infelizmente, quando não se paga, e essa é uma questão que não é de agora, não pode culpar o atual gestor, às vezes tem casos de mais de 10 anos. E aí, quando você não paga, há uma tendência ao desperdício, né? Quebra a torneira e fica como está. Não há um controle muito bom por parte da Prefeitura. Por isso que é importante que as prefeituras nos procurem para que a gente possa fazer essa negociação. Certo. Aqui na Grande João Pessoa, falar em encontro de contas, os grandes municípios estão situados aqui nessa região da Grande João Pessoa, Santa Rita, Bahia e a própria João Pessoa. Já foi feito o encontro de contas dos municípios com a CAGEPA? Foi feito com a Prefeitura de João Pessoa, recentemente. Eu tive a informação, bem recentemente, que está devendo apenas as 2 últimas contas mensais. Nós fizemos um encontro de contas de todo o débito. A CAGEPA devia alguma coisa à Prefeitura de multas, né, de ISS, mas foi feita a negociação e está, até semana passada, estava em aberto 2 contas. Bahia e Santa Rita ainda não, né? São 2 prefeituras de grande porte. Já houve uma audiência, o prefeito Expedito de Bahia compareceu à audiência e pediu um prazo à Justiça para exatamente tentar fechar esse encontro de contas. Essas 3 que você citou, acho que só a capital é que fez o encontro de contas, mas está devendo 2 contas que a Secretaria de Finanças do município informou que está regularizando nos próximos dias. Mas, infelizmente, ainda é muito grande o número de prefeituras que não vem pagando. E a gente, muitas vezes, tem feito o apelo, né? Por exemplo, no caso de Bahia e Santa Rita, houve mudança agora do prefeito, né? Prefeito, volte, inicie a pagar a conta do mês e a gente discute muitas vezes o débito anterior num outro momento. Vamos começar daqui. Mas o que custa já voltar a pagar a conta do mês em dia? E aí você pagando em dia tem um controle maior, a Secretaria de Administração vai controlar melhor a conta. Na hora que der um estouro de conta no imóvel, ele procura, então é importante. E ele já deixa bem claro que a responsabilidade não é dele, né? Que já é da gestão anterior, porque ele começou pagando. Pois é da Prefeitura, né, como instituição, mas ele, pessoalmente, digamos, não é responsável por aquele débito, né? Tem, inclusive, alguns casos de prefeito que volta a assumir, já foi prefeito no passado, que às vezes até tem alguma coisa de período que ele também não pagou. Mas é importante que eles voltassem a pagar a conta do mês em dia. O Tribunal de Contas do Estado já nos procurou, a CAGEPA, né, na época o presidente era o Fernando Catão, e o conselheiro procurou, porque está sendo notificado essas prefeituras para que elas... Que não estão pagando as contas atuais. Que não estão pagando, e a questão do encontro de contas, porque infelizmente algumas prefeituras sequer colocavam nas suas relações de dívidas, as dívidas com a CAGEPA. Quer dizer, era como se não existisse. Aí o Tribunal de Contas está questionando por que está lá o que tem a pagar junto à Energisa, muito parcelamento com a Energisa, e não tinha em relação à CAGEPA. Então,
vai haver por parte, pelo menos tem havido por parte do Tribunal de Contas, um questionamento em relação aos prefeitos que ele coloque na sua contabilidade esse débito que tem, porque a CAGEP informa ao Tribunal de Contas que tem um débito, que tem um crédito a receber da Prefeitura e muitas vezes a Prefeitura não estava informando e isso pode gerar algum problema, inclusive para essas prefeituras. Bom, assim de cabeça, o senhor tem a quantidade, o volume de dívida desses municípios com a CAGEP atualmente? Não, só a parte de setor público era um pouco mais de 100 milhões de reais. Só a parte do setor público? Só prefeituras municipais era, porque nós tínhamos, no caso, a Prefeitura de Sousa com um pouco mais de 30 milhões, a de Campina também nessa ordem de 30 milhões, essas foram as ações que se deu entrada na Justiça, e só aí você tem 60 milhões de duas prefeituras. Certo. Mas ao todo era em torno de 100 milhões de reais de dívidas acumuladas ao longo de um período grande que é preciso se chegar a esse encontro de contas e ter uma solução. E essas informações estão sendo repassadas para o Tribunal de Contas? Ah, sem dúvida. A empresa, como a empresa de economia mista, presta contas ao tribunal e está lá no contas a receber exatamente tudo todos detalhado, os devedores, especificado, detalhado, município período, município por município. E isso é que estava havendo esse certo conflito, porque muitas vezes a prefeitura não informava que estava devendo à companhia. Mas essa coisa mudou, eu tenho assinado, no final desse ano, já assinei várias declarações à própria prefeitura pedindo o valor do débito para fechar sua contabilidade e há uma tendência a essa coisa se resolver aí no curto, médio prazo.